É isso aí, estamos de volta aqui nessa live maravilhosa. Hoje nós temos três jornalistas e o nosso tema é jornalismo e fake news. O Elismar deixou de ser o mediador, passou a ser convidado hoje. Nós temos aí o Fernando, também jornalista, e o Juan. O Fernando, ele tem livros escritos, depois ele vai falar sobre esses livros. O Juan é músico, além de jornalista. O Erismar, meu colega, ele é jornalista, mestre de cerimônia, diz que faz alguns comentários em rádios, agora está fazendo parte aqui da Digital Rádio TV. E hoje nós temos uma pessoa especial que também está fazendo parte da nossa Digital Rádio TV, a dona da voz. Logo assim, imediatamente eu vou passar para ela. Ela vai se apresentar, falou um pouco dela e nós já voltamos com os nossos convidados. É isso aí, gente. Olha, só peço desculpas se tiver algum probleminha na internet, porque tá uma loucura isso. Para quem não me conhece, eu sou a dona da voz, Elisa Fidelis, sou locutora, sou apresentadora. Estou super feliz de fazer parte dessa mediação hoje, dessa moderação aí na live, junto com o Xepa. Muito obrigado, Carlos, diretor da rádio, pela oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui e espero poder contribuir para vocês. E sejam bem-vindos a todas as pessoas, tanto meu público como o público de todos vocês, para esse bate-papo bem gostoso e bem descontraído. É isso aí, vamos passar claramente. Elismar vai ficar por último. Vamos passar para os nossos novos convidados. Fala um pouco de você, a área que você trabalha, fala como está sendo o isolamento social para você. Depois nós passamos para o Juan e assim, consecutivamente, para o Erismar. Boa noite, Shepa, boa noite a todos. Primeiro eu quero agradecer o convite de todos vocês, agradecer a todos da Digital Rádio, enfim, por confiar em convidar a gente para falar sobre isso. Enfim, vamos falar hoje sobre jornalismo, sobre cobertura jornalística na pandemia, falar um pouco sobre fake news. Então, são temas extremamente importantes para a sociedade, não só para quem trabalha com jornalismo. E então agradeço muito pelo convite de vocês. Bom, eu sou jornalista já há alguns anos, né? Trabalho com comunicação. Como você falou, tem alguns livros lançados. Eu acabei de lançar um outro livro na semana passada, meu terceiro livro, chama Um Pouco Mais Que Dois Palitos, que é uma coleção, é o segundo volume da coleção de livros que eu tenho. De repente, oportunamente, a gente pode falar um pouco mais a respeito. E é isso, escrevo muito, né? Tem as minhas páginas onde eu escrevo bastante a respeito de jornalismo, a respeito de comunicação e também a respeito de temas cotidianos que envolvem todo o nosso dia a dia. São temas variados mesmo com que eu trabalho. Então, espero que seja uma live muito produtiva para quem está assistindo, para quem acompanha nós. E obrigado de novo pelo convite. Obrigado aí, espero que seja maravilhoso. O Fernando não quis falar, mas ele faz uma live entre aspas, né, Fernando? É isso? É Aspas Invisíveis. Eu tenho um programa no YouTube que chama Aspas... Isso. Ele chama Aspas Invisíveis, é um programa de entrevistas que eu tenho no YouTube. Esse programa, ele visa dar voz para as pessoas que são consideradas invisíveis perante a sociedade, né? Então, são pessoas comuns, né? Um conceito do programa é não entrevistar celebridade, é um programa em que eu converso com pessoas comuns, falando sobre temas comuns e para pessoas comuns. Então, são temas relevantes. Então, já fizemos vários temas como racismo, violência doméstica, homossexualidade, enfim, foram vários temas. São temas sempre que estão no nosso dia a dia, mas que de repente não tem tanto espaço para ser dito, vindo de pessoas que passam por isso, pessoas que viveram experiência na pele. E é um programa que ele é veiculado no YouTube e também tem a versão dele em podcast, que é disponível nas plataformas de streaming. Agora a gente está fazendo no formato de live, devido à quarentena, mas o formato dele é um formato bem peculiar de entrevista. Ao longo do programa a gente bate um papo a respeito. Obrigado pelo espaço. Juan, trate de ler minhas perguntas, Wallace. Viu, Juan? Já vou. Antes, é engraçado que o Fernando fala assim que é uma live de pessoas com uns temas polêmicos, né? Mas, sem mais delongas, eu vou passar para o Juan aí. Juan se apresenta, fala um pouco de você. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, na companhia de grandes colegas como o Fernando e o Erismar. E quero agradecer primeiro por esse convite e por essa oportunidade de participar de uma conversa tão legal sobre um tema tão complexo
e que rende muitos assuntos. Mas, enfim, meu nome é Juan, eu sou jornalista também, não há tanto tempo quanto o Fernando. Eu sou formado já desde 2017, atuei em rádio, com alguns programas mais voltados para entretenimento, voltados para música. Eu tenho uma banda, sou vocalista de heavy metal, tenho uma banda e tenho um coletivo de bandas que a gente está tentando trabalhar com as bandas para formar uma cena mais unida, mas isso é assunto para outro momento. E assim como o Fernando também, mas na verdade vou começar agora um programa também de entrevistas que vai ser transmitido no formato de live, e começa agora na sexta-feira com um dos caras mais inteligentes e interessantes do jornalismo de São Paulo, que é o Moacir Assunção, que é jornalista, historiador, é também professor universitário e trabalhou um tempo no Sindicato de Jornalistas de São Paulo, então tem muita história para contar com ele, e eu já deixo aí o convite, deixo o meu merchan, aproveitando a brecha. E só para explicar, o Wallace, ele é um amigo de longa data, um dos meus melhores amigos, e ele tem mania de entrar nas lives que eu participo para cobrar que eu responda as mensagens dele, porque normalmente eu acabo deixando passar batido o que ele escreve, mas não é de propósito, eu juro por Deus. Ele falou, eu adoro o Xepa aqui. Wallace, obrigado. Wallace, avisa o Deni que eu recebi o abraço que o Juan, que foi transmitido pelo Juan, que ele passou. Bom, cadê o Erismar? O Erismar tá aí daqui a pouco, mas sem delongas, eu vou passar para minha amiga aí, a nossa querida dona da voz, ela que já tem as perguntas aí, já faça a sua primeira pergunta aos nossos convidados, depois nós voltamos com o Erismar, que ele já é da casa mesmo. Tô com a colinha aqui, porque eu sou dessas, né? A pergunta vai para o Juan. Juan, Eita. Os jornalistas têm hoje a liberdade necessária para exercer sua função, que é essencial. O que você acha disso? Sim e não. Sim e não, porque hoje, muito por conta da internet, a gente tem muito mais meios e muito mais formas de atuar em diversas áreas. Entretanto, na mesma medida que a internet ela nos possibilitou ter muito mais acesso à informação, ter muito mais capacidade de informar, muito mais capacidade de divulgar o que a gente pesquisa, o que a gente estuda, o que a gente descobre, pela mesma facilidade de entregar a informação, a gente tem também o cerceamento dela. E isso se dá muito por conta... Acho que o brasileiro, por conta da internet, esqueceu, talvez, como assimilar, como receber informação. E isso dificulta muito. Ao mesmo tempo que a gente tem uma facilidade muito maior hoje de produzir informação, de entregar informação, a gente recebe um feedback muito negativo e que dificulta o nosso trabalho. É isso aí, o Erismar, cadê o Erismar? Daqui a pouco ele aparece, acho que ele foi tomar um café. Eu já vou perguntar logo pro Fernando. Fernando, que análise você faz da cobertura jornalística nessa atualidade? Porque, assim, existe essa questão dos jornalistas que estão sendo atacados, né? Todos os processos jornalísticos que nós estamos reparando e vendo, que nem agora, estou até acompanhando algumas notícias para a gente poder trazer essa atualidade, talvez seja isso que o Erismar foi fazer. Para você, qual análise aí jornalística você passa dessa atualidade? O Erismar voltou, eu já passo para você ou deixa o Fernando responder? Manda o Nodão responder aí, mano, pode seguir. Pode seguir o Erismar aí, cara. Erismar não, segue aí, vai embora, Fernando. O Erismar é da casa, você fala aí, responde aí para nós. Pô. Você é a prioridade. Imagina. Aí. Bom, eu acho que assim, o primeiro passo, a gente tem que parabenizar toda a imprensa por todo o trabalho que vem sendo feito principalmente nessa pandemia, né? Eu acho que a cobertura jornalística na pandemia, ela é de se tirar o chapéu, ela é para ser aplaudida, porque o trabalho que o jornalista tem feito hoje, claro, ele não é um trabalho de linha de frente como vem fazendo os profissionais da saúde, não se compara,
mas é um trabalho de quem também está dando a sua cara a tapa, também está colocando a sua saúde em risco, para levar para a população muita informação, né? Então, o papel da imprensa hoje, ele é um papel, como sempre foi e como sempre será, mas eu acho que dentro de um período apocalíptico, podemos dizer assim, que é o que a gente tem vivenciado hoje, o papel da imprensa ele é fundamental, porque sem imprensa a gente não tem informação, sem informação a gente tem muito mais mortes, né? É uma matemática muito, muito exata. Ao mesmo tempo, é um trabalho que já, por si só, ele já é desafiador, por estarmos falando de um perigo iminente de morte, em que todos nós estamos sujeitos, principalmente quem está na rua com uma câmera, com um microfone, com um bloquinho, com um celular, buscando informação. Quando a gente fala disso, diante de pessoas que estão atacando ainda a imprensa por fazerem o seu trabalho, esse perigo ele se torna ao cubo, né? Ele se torna ao quadrado. Não é um perigo, o que já era perigoso fica ainda mais perigoso. Então, eu acho que, primeiramente, parabéns para todos os veículos de imprensa. Eu sou um profissional que às vezes atuo muito como meio que um ombudsman assim, da imprensa. Ou seja, eu costumo criticar muito o trabalho da imprensa. Às vezes, por ser jornalista, a gente acaba pegando um pouco mais no pé da nossa classe, né? Porque a gente quer ver sempre ela melhorar, quer ver sempre ela ser melhor reconhecida e não pode passar pano também quando a classe vacila. E eu tenho esse costume de cobrar muito. Mas da mesma forma que eu cobro muito, eu também tenho que chegar publicamente e falar, olha, estão de parabéns os veículos que estão trabalhando, os profissionais que estão lá nos representando nas ruas, levando informação, e muitas vidas estão sendo salvas diante dessas informações que estão sendo passadas. Enfim, ao longo da live a gente vai falar muito mais a respeito disso, mas eu acho que primeiro o papel é muito de parabenizar o trabalho jornalístico que vem sendo feito, porque para mim, sim, vem sendo feito um trabalho exemplar, mesmo diante de todos os perigos que a imprensa tem sofrido e todos os ataques infundados que a imprensa tem sofrido todos os dias. É isso aí, muito obrigado você que vem nos acompanhando na Digital Rádio TV. Todas as nossas lives teve um tema, foi informativo, passamos informações que não está acontecendo na TV aberta, passamos todos os tipos de informações da medida do possível. Nos acompanhe pelo Facebook, o YouTube. Também temos novas programações chegando aí na nossa Digital de TV. Eu vou passar para o Erismar. Erismar, fale das atualizações que você vem falando todos os dias e me responda o que você acha sobre as agressões dos jornalistas que eles vêm sofrendo nesse tempo aí de Covid-19, pandemia, e um pouco mais intensivo nesse momento. Bom, boa noite a todos, bem-vindos à nossa live de hoje. Mais uma vez nós estamos juntos aqui, e eu tenho esse prazer de estar com o Shepa mais uma vez, com a dona da voz, com esses dois amigos aí que estamos juntos, fizemos o curso de mestre de cerimônias juntos, o Juan e o Fernando, e as atualizações de hoje, como você me perguntou, nós estamos aproximando de 300 mil casos no Brasil, temos 291 mil casos até o fim da tarde de hoje, 888 mortes em 24 horas, um total de um pouco mais de 18.500 mortos no total no Brasil até o fim da tarde de hoje. Bom, as agressões à imprensa, cara, eu acho que é algo que toda a sociedade deveria repudiar, porque, como diz o presidente do Supremo Tribunal Federal, a imprensa, não existe democracia sem uma imprensa livre. Eu acho que essa é uma tecla que a gente tem que bater sempre, porque o jornalista, como o Fernando falou, ele está ali na linha de frente sempre, não igual o profissional da saúde que convive diariamente com pessoas com Covid-19, mas o jornalista ele tem matérias que infelizmente ele não dá para fazer home office, tem matérias que você tem que ir ao local, tem que investigar o caso, tem que ver a situação com os próprios olhos para levar a informação de forma correta, porque infelizmente nos dias de hoje nós temos um vírus que é a própria fake news também, e o trabalho do jornalista ele se torna essencial, sempre foi um trabalho essencial, mas dentro dessa pandemia acaba se tornando mais essencial ainda. E a agressão ao jornalista em pleno século XXI, num país democrático por direito, é lamentável, é de se lamentar sempre. Hoje nós tivemos em Minas Gerais mais um caso de uma afiliada da TV Globo, um cinegrafista foi agredido. Agora, no fim da tarde, a emissora divulgou uma nota informando que o agressor havia sido preso. Então, cara, é lamentável você ver hoje jornalista sendo agredido, e os índices têm aumentado muito em relação a isso, né? Infelizmente.
Eu tenho acompanhado aqui as notícias, acabou de falar que houve um falecimento de 36 idosos em asilos. Então, diz que a prefeitura está monitorando esses asilos, mas não falou qual o local. Mas há uma consequência de morte de 36 idosos que estavam internados dentro do asilo. Eu vou passar aí para minha amiga hoje, a dona da voz, que veio aqui a brilhantar essa live aí. Ela que está fazendo parte conosco dessa nova temporada aí de live junto. Aí, o Ari, o que colocou aí? Nosso produtor Ari fez o quê, Ari? A Esther falando boa noite. Ari, Ari Campos, boa noite, pessoal. Desde já, meus parabéns a todos. Parabéns. Bom, grande Ari. Abraço, Ari. Vamos passar aí para minha amiga Dona da Voz. Fala um pouquinho, Dona da Voz, como foi essa questão do isolamento social para você, né? E como que você tem sentido esse impacto do Covid-19? E já faça uma pergunta para os nossos convidados, fique à vontade, já fique se sentindo em casa conosco. Hoje eu estou um pouco mais quietinha, prestando atenção mais em vocês, que eu falo demais, gente, vocês não têm noção. Então, assim, o que aconteceu depois de tudo isso que ainda está acontecendo é muito triste, né, gente? Porque o menino colocou futura locutora digital, rádio e TV. Obrigada, isso aí. Logo, estou com o programa de tudo um pouco com a dona, estreando aqui com vocês, viu? Então é isso, gente. Depois que começou toda essa história, né, que começou no mundo inteiro, toda essa situação tão difícil, eu fiquei muito chocada mentalmente, principalmente com o governo que a gente tem hoje em dia. Infelizmente, é um presidente que não ajuda nem a classe jornalística, nem a classe, nenhuma classe, na minha opinião, né? Em vez de ele melhorar o Brasil, ele só piora, porque ele ri de coisas sérias, ele faz piadas de coisas que não tem que fazer, ele faz o que não tem que fazer, que tinha que estar sendo feito nesse momento. Então, o que me deixa mais abalada mentalmente é viver no Brasil e ter um presidente agindo dessa maneira com governantes e com pessoas também que defendem, que também têm a mesma atitude que ele. Então, uma coisa que me abalou muito foi isso. Eu gostaria de mandar um abraço fraternal a todas as famílias que perderam um ente querido, né? Quantas mortes a gente teve outro dia em 24 horas, 1.179 mortes, 1.179 mortes, isso foi anteontem, eu estava vendo os números. Então, assim, toda a vida importa, gente, toda a vida importa, toda pessoa importa, e é muito difícil a gente que trabalha nesse meio artístico poder produzir, poder ficar bem mentalmente, autônomos, né, como eu, como muitos, né, são autônomos também, para poder pagar suas contas, ter que, de repente, mudar para uma casa menor devido ao valor. Então, todo mundo está tendo que se reinventar em todos os aspectos. E o que mais me deixa abalada é isso que eu estou contando para vocês, porque fica o mental, fica o sentimental, fica a alma, tudo abalado. Então, assim, é muito difícil a gente conseguir se reinventar no meio de tudo isso, né? Então, eu estou tentando me reinventar, através da Fernanda, minha amiga, que é cantora maravilhosa, um beijão para ela. Eu vi uma postagem dela, gostei, tive a liberdade de entrar em contato e conhecer vocês e poder falar, porque quando eu falo, quando eu estou aqui para poder expor, para poder falar o que eu sinto, eu consigo ficar melhor. É como se eu não adoeço, porque se eu fico calada, eu começo a adoecer. E muita gente está adoecendo, não só pelo Covid, mas por tudo isso que está acontecendo mental, né? Está acontecendo muito suicídio, está acontecendo muita depressão, muita ansiedade, justamente por causa de tudo isso. Então, é assim que eu me sinto, e eu sempre gosto de expor nas minhas redes sociais, conversar com o público, porque todos nós somos iguais, né, gente? Nesse aspecto de ser humano, todos nós sentimos iguais. Então, é esse depoimento que eu tenho para falar para você. E eu gostaria de fazer uma pergunta que está um pouquinho assim, que o Xepa me deu umas perguntas tudo direitinho para a gente ficar bem no tema legal, mas eu gostaria de fazer, Xepa, uma pergunta para você, para o Erismar, para o Juan, para o Fernando, de como vocês, como pessoas, como seres humanos, se sentem, como ser humano, se sentem diante de toda essa situação, como cada um de vocês se sente. Eu gostaria também que vocês falassem um pouquinho. Eu vou começar pelo Fernando, e aí a gente passa por Juan, Erismar, e eu respondo por último, tá? Então vamos pelos nossos convidados aí. Fernando, Juan, Erismar e Xepa responde por último, ok? Bom, é uma pergunta
Muito difícil e ao mesmo tempo fácil, né, dona da voz, da gente responder, porque fácil porque a gente está imerso na situação e difícil porque eu acho que ninguém nunca pensou em viver uma situação dessas. Além de toda a questão do medo da doença, da situação surreal que a gente vive, como já mencionou o Juan, o Erismar, você agora, falou sobre essa questão do medo do comunicador, o medo do profissional de imprensa, do artista, né? A situação que a gente vivencia hoje, ela é uma situação muito de pânico, eu acho que essencialmente pela forma como vem sendo conduzida, e não por culpa da imprensa, não porque a imprensa tem conduzido dessa forma. Pelo contrário, a imprensa ela está simplesmente fazendo o que ela tem que fazer, ou seja, reportando os acontecimentos, né? Agora, o que nos dá medo, ou o que me dá medo, claro, a questão da doença é olhar para minha filha e imaginar que eu preciso estar aqui, porque ela precisa de mim, e quando eu olho para fora da minha janela, eu vejo que eu tenho uma sensação de solitude, né? Porque a gente não tem um presidente. Hoje o Brasil ele é órfão, né, de um chefe do executivo, que é a pessoa que deveria, de repente, pegar a população, pegar a sua nação, colocar no colo e fazer um afago e falar: a gente está junto, está todo mundo de mão dada, e não é o que acontece, né? Então, hoje a gente é governado por um genocida, que é Jair Bolsonaro, que é um desgoverno, que faz totalmente o contrário das recomendações dos órgãos mundiais de saúde, e isso, com certeza, faz com que o nosso medo ele triplique, né? Então, é claro que eu tenho medo sim da doença, mas eu tenho muito mais medo da questão política que está envolto, que o nosso país está envolto, porque a gente se sente sozinho, a gente se sente nós e Deus, né, para quem acredita. Então, assim, da porta de casa para dentro, a gente se abraça com a nossa família e fala: a gente está junto. Da porta para fora, a gente se sente sozinho, totalmente abandonado, à míngua e correndo o risco de ser agredido a todo momento, porque é profissional de imprensa, né? E, enfim, é basicamente isso. Assim, é uma situação muito surreal que a gente vive. Não dá para acreditar que a gente está passando por uma situação dessa e que não tem ninguém por nós. Ninguém. Bacana a resposta. Vamos lá pro Juan. Juan. É difícil comentar esse tipo de coisa sem mostrar um pouco de indignação com todo o panorama. A gente fica, é claro, vou fazer das palavras do Fernando minhas também. É muito difícil para quem tem família, lógico, para quem é o arrimo da família, olhar dentro de casa e saber que você tem pessoas que precisam de você, e ao mesmo tempo olhar para fora e perceber que você tem a necessidade de sair para enfrentar tudo isso. Nós temos vários inimigos diários, temos a própria pandemia, que é um inimigo totalmente desconhecido para a maioria das pessoas, a gente não sabe como ele funciona, a gente não sabe como enfrentá-lo de forma efetiva, a não ser, claro, o que a OMS já diz para nós, que é o isolamento social. Mas a gente também tem vários outros inimigos, que são o extremismo, que são os religiosos do bezerro de ouro aí, do alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Nós temos também a desinformação. Então a gente, como profissional da imprensa, eu me sinto bastante preocupado, porque aparentemente tudo que a gente faz, tudo que a gente tenta fazer, acaba virando motivo para nos atacarem. A gente tenta informar de forma até pessoal, em família, amigos, e acaba saindo taxado como inúmeras coisas: inimigo do governo, inimigo disso, inimigo daquilo, inimigo da verdade. E como pessoa é ainda pior, porque numa situação como essa, eu mesmo, já estou há 60 dias em isolamento social, trabalhando como home office, e é desesperador, porque chega a um ponto em que a gente vê que quem está tentando fazer alguma coisa já não consegue fazer, porque a opinião pública dividida acaba resultando em não adesão de isolamento, a não adesão de medidas prioritárias, e a gente vê
A gente olha pela janela e vê pessoas desrespeitando o isolamento social e percebe que não importa o que se faça, a gente não consegue uma ferramenta, não consegue algo que seja que realmente faça diferença, porque as pessoas talvez não querem ou não acreditam e contrariam o que a maior parte da imprensa está fazendo, que é informar. A gente leva informação e leva pancada, leva informação e leva pancada, e está cada vez mais difícil. Para mim, é bastante angustiante tentar levar informação hoje e tentar enfrentar essa pandemia, tanto como cidadão quanto como profissional. Tá bem complicado. Muito complicado, e assim, só para complementar a fala do Juan, as pessoas falam muito mesmo que tem muita interpretação da imprensa, que tem exagero, que é tudo coisa político. Então, quando eu ouço umas falas assim, eu fico totalmente transtornada. Eu falo como que a realidade de pessoas que estão morrendo, que o mundo inteiro passou, outros países já passaram, agora estão se recuperando, passou pelo Covid, que é real, e tem a capacidade de falar que está inventando. Né? Então, assim, é muito triste, né? Você, em pleno 2020, como jornalista, todos nós, como comunicadores, ter que falar isso, né? Mas é a realidade de 2020, infelizmente. Eu vou passar para o meu camarada Erismar, porque eu também falo muito, bastante. A Ari está dizendo assim, ó, meninos, vai aqui uma pergunta hipotética. Acabei de chegar de outro planeta e quero saber o que está acontecendo. Qual o meio de comunicação devo consultar para ter uma análise da situação? E devo acreditar 100% nele? Tá tudo bem aí? Eu acho que a pergunta... Eu só vou deixar o Erismar concluir a pergunta da dona da voz, para não ficar vago, né? E aí depois nós retoma aí o Ari, que está participando conosco. Muito obrigado, Ari, pela tua pergunta. Erismar, a palavra é contigo. Erismar, ele está olhando para a televisão, então eu vou falar. Pessoal, lembrando... Ele caiu, hein? Lembrando, nós vivemos num país democrático onde o povo tem o poder do voto. Essa eleição foi baseada em fake news, totalmente baseada em fake news, desinformação. O povo que se diz o cidadão de bem e o religioso votou a favor de um cara que maltrata as mulheres, maltrata a imprensa, maltrata o índio, maltrata o negro, maltrata o pobre. Eu pergunto a vocês, em uma eleição democrática, onde o povo foi enganado, será que a maioria que votou nele acreditava que ele ia combater a corrupção que veio antecedente aos outros presidentes? E hoje nós vemos que toda a família está passando por um processo de corrupção totalmente investigatório. Que Brasil nós estamos vivendo? Povo aonde foi de um momento democrático, eu não vou me estender muito, porque eu vou falar e aí acaba até algumas pessoas achando que é algo pessoal, mas não é, gente. Vê a Amazônia como está hoje, desmatada. O cara bate continência a um país que vive a meritocracia e está cagando. Olha, eu falei cagando, desculpa. Não está nem ligando para os brasileiros, desculpa. Né? Nós, brasileiros, todos, né? Levantamos várias bandeiras de ele não, e a população democrática disse ele sim. E hoje, historicamente, ele demonstra um cara agressivo, um cara que não está nem aí para o povo, está preocupado somente com a família. Já mudou o ministro da Educação, já mudou o ministro da Saúde, já mudou o ministro da Justiça, já mudou o ministro da Saúde novamente. Aonde está esse povo que diz que quando ele fizesse uma cagada, iria tirar ele do Planalto? Eu quero ver aparecer aqui. E já emendando essa fala, eu pergunto já ao Juan, e nós vamos já entrar nesse tema da desinformação e fake news. Fala a sua análise aí, sendo jornalista. O Fernando também pode falar, né? Deixa o Erismar voltar, a gente fala também. Fala a sua análise sobre essa questão da desinformação e fake news, onde um presidente e os seus filhos podem responder por crime, porque Joyce Halsemann entregou o esquema, Alexandre Frota entregou o esquema, e mais alguns outros políticos que, se pressionar, entregam o esquema. Faça sua análise de fake news. Na verdade, assim,
quando a gente fala de fake news, o formato da fake news hoje, a gente consegue até identificar e tal, mas o fenômeno da fake news, o fenômeno da desinformação não é de hoje, né? Na verdade, a gente tem outros modelos de governo anteriores a esse, não no Brasil, mas em todo o mundo, que operaram claramente através da desinformação. E uma das formas de institucionalizar a desinformação e captar o povo para si é exatamente desacreditando a imprensa. A gente tem isso em todos os outros regimes autocráticos, outros regimes de estadistas que vieram antes do senhor Jair Messias Bolsonaro. Isso não é exclusividade dele, não é uma ferramenta nova, invenção dele. Então, nem o crédito de inventar uma coisa nova para ganhar a eleição ele leva, mas é triste perceber que o brasileiro prefere, não brasileiro, mas o povo em geral, porque a gente tem isso nos Estados Unidos também, o Trump utilizou de fake news para se eleger, e é triste perceber que as pessoas não conseguem mais entender ou perceber ou discernir o que é uma informação falsa de uma informação verdadeira, porque existem pessoas especializadas em criar esse tipo de informação. A gente tem as denúncias do Gabinete do Ódio, e que trabalha para inventar o mais absurdo dos assuntos, o mais absurdo de tudo. A gente está conversando aqui hoje e podemos imaginar que amanhã vai sair uma fake news aí dizendo que um grupo de comunistas se juntou para fazer uma live contra o governo Bolsonaro. E é muito ruim essa percepção, muito ruim essa coisa. E saber que um governo, saber que o governo em si foi pautado em desinformação, e falar desinformação é até um termo polido, eu prefiro dizer logo que é mentira, porque quando você fala desinformação puxou um pouquinho aqui para aumentar um pouquinho ali. Não, é mentira. É informação mentirosa, informação falsa. Então, a gente percebe que, infelizmente, um governo baseado em mentiras não poderia perseverar por muito tempo sem que isso fosse escancarado, porque, afinal de contas, a verdade ela acaba vindo à tona uma hora ou outra. Não é o que eu costumo dizer, não é possível você ficar 30 anos no governo, 30 anos sentado numa cadeira, sem você ter se metido em algum esquema, em alguma tramóia, algum esqueminha, alguma coisinha, sem ter feito nada. É impossível, ainda mais tendo pertencido a um partido do Centrão. Então, essa expectativa de que um cara que está lá há 30 anos, participando de todas as falcatruas, direta ou indiretamente, ia trazer a liberdade poética do Brasil, ia transformar o Brasil no folhetim de Testemunho de Jeová, isso aí é uma percepção ou muito inocente ou de pessoas que não fazem a mínima noção do que estavam fazendo quando apertaram 17 na urna. Antes de eu passar aí pro Fernando, o nosso produtor colocou aí, pessoal, aqui não tem milonga não, pode descer o pau nesse cara, que ele não nos representa. Aqui o povo tem vez e tem voz, é o produtor da rádio que colocou, né, é o poderoso chefão de nossa rádio. Fernando, antes de eu passar para você, é incrível dizer que é um prazer imenso estar com vocês, com a Dona da Voz, com o Erismar, e as máscaras caíram, né, da população brasileira. Fernando, faça sua análise aí, por favor. Chepa, cara, sobre fake news, eu acho que eu não vou nem incrementar, porque o Juan, meu amigo Dom Juan, ele falou tudo, né? Eu acho que ele foi bem didático e só não entende quem realmente não quer. Eu costumo dizer que a gente passou do termo burrice para o termo mau caratismo. Então, até 500 mortos, eu ainda compreendia as pessoas serem desinformadas ou serem pouco inteligentes, né? Para usar um termo bem, bem tranquilo. Hoje não, hoje com 18 mil
quase 18 mil mortos, se eu não me engano, a gente pode falar em mau caratismo. Eu não vou falar de fake news, porque o Juan falou, eu quero pegar um gancho, Xepa, do que você, sobre o seu editorial, praticamente, que você acabou de fazer. Porque sobre fake news é assim, o que a gente pode falar para as pessoas fugirem de fake news? As pessoas, elas têm que procurar se alimentarem de informações de veículos que são de veículos grandes, veículos de suas confianças, né? O que a gente vê muito, cara, as pessoas compartilhando na internet informações, aí você vai ver o link, casadozezinho.com.br, sabe? Informação sem credibilidade alguma. Então, primeiro assim, se pautar por informações de credibilidade de veículos, que são veículos que já têm credibilidade, que têm história, né? Eu acho que esse é o primeiro passo para a gente primeiro fugir das fake news, não sair clicando em qualquer coisa. Segundo passo, ter uma legislação virtual decente, que é uma coisa que a gente não tem. O WhatsApp, ele é terra de ninguém, né? Então, hoje o Bolsonaro, ele faz a festa no WhatsApp com fake news, ele dispara os bots dele, porque o WhatsApp, ele é terra de ninguém. Nas redes sociais, igual o Facebook, igual o Instagram, essas ferramentas ainda tentam, de alguma forma, bem para enganar também a gente, né? Elas tentam um pouquinho, ele fingir que estão fazendo algo. O WhatsApp não dá porque é conversa privada, então o WhatsApp ele não consegue interferir muito nisso, porque acaba invadindo a privacidade e aí entra em outro métier. Mas, enfim, pegando o gancho do que o Xepa disse, prometo que eu não vou me estender, tá? Eu acho que o que mais me angustia, eu acho que eu quero saber se de repente vocês compartilham da mesma angústia, é ter descoberto o que o Bolsonaro não transformou ninguém em ruim. Eu acho que o mais angustiante é a gente descobrir que as pessoas elas são ruins em sua essência. Isso, para mim, é o que mais me pegou. Porque, veja bem, as guerras mesmo, elas costumam separar as pessoas, né? O que tem uma coisa que separa as pessoas é guerra. E a pandemia não deixa de ser uma guerra. Porém, ela foi uma guerra que uniu as pessoas. Uniu o mundo em prol do amor, em prol da vida, em prol da empatia, do altruísmo. Só o Brasil que não entrou na onda do amor e da empatia. Só o Brasil que continua na onda do ódio, que continua indo na contramão do que vem sendo feito no mundo, né? Então, eu acho que o que mais me pega nesse momento é olhar para o meu povo, olhar para a minha população, para os meus iguais, para os meus parentes, sabe, para alguns colegas ou até amigos que você achava que tinha um pingo de humanidade e ver que eles não têm nenhum. E não é por culpa do Jair Bolsonaro. As pessoas, elas sempre foram ruins. Jair Bolsonaro, ele simplesmente fez com que as pessoas demonstrassem aquilo que elas sempre foram na própria essência. Isso que é devastador emocionalmente. Porque a gente vê que nós vemos que não temos um presidente e nós vemos que, de repente, a gente olha para o lado e não tem nenhum parente, e não tem nenhum amigo, não tem nenhum colega, porque está todo mundo trabalhado no mesmo ódio. Está todo mundo pensando no dinheiro, ninguém está pensando na vida. Claro, tem que pensar assim, em voltar a trabalhar, tem que pensar em colocar a economia para funcionar, mas se não tiver ninguém vivo, não tem dinheiro, não tem economia, né? E aí, o Bolsonaro ele vai angariando essas pessoas como súditos, de uma forma que é inexplicável, porque não tem argumento, não tem proposta, não tem didática, ele não tem retórica alguma, não há uma pessoa com um mínimo de cérebro jamais iria na onda desse cara. Porque ele não tem absolutamente nada de bom para oferecer. Tudo que existe de ruim na humanidade se concentra nesse senhor. E aí, quando a gente vê que as pessoas elas foram nessa onda, é extremamente assustador. Porque, às vezes, pessoas que a gente amava, a gente olha e fala, meu Deus, eu lidei com um monstro a vida toda. Como assim, essa pessoa é desse jeito? Então, é lamentável que a gente veja a imprensa, a grande imprensa, a imprensa de credibilidade trabalhando em informar, trabalhando para levar informação de qualidade, informação de credibilidade, e a gente olha para as pessoas, e as pessoas elas não estão nem aí para a informação de qualidade. Elas querem ser ruins. Não é burrice, é mau caratismo, né? Então, às vezes, não é só fake news. Você tem como consumir informação de qualidade, mas às vezes você não quer consumir informação de qualidade por algum motivo que não se explica. Aliás, se explica, é o mau caratismo e a falta de humanidade. Olha, hoje o negócio tá pegando, hein, dona da voz? Eu vou passar pro Erismar aí, que ele precisa falar também um pouquinho, que hoje ele tá de convidado, né? Rapaz, o negócio tá feio aqui pra mim, velho. Minha internet tá caindo o tempo todo. Eu vou arrumar uma briga com esses caras aqui, viu?
Tá embaçado. Mas vamos lá. Aproveitando o gancho do Fernando aí, cara, as pessoas muitas vezes elas querem ler só aquilo que ela teoricamente concordam. Eu, particularmente, eu não consigo entender o que faz uma pessoa compartilhar, por exemplo, uma notícia de que havia um determinado estado enterrando caixões com pedra para contar como se fossem mortes da Covid. Então, isso é meio complicado de você compreender quando a pessoa compartilha um tipo de fake news dessa. Então, como o Fernando falou, tem sites confiáveis, tem veículo de comunicação confiável, tem veículo de comunicação acessível. Tem jornalistas que trabalham diariamente para levar uma notícia correta para dentro da sua casa, tem colunistas que trabalham diariamente para escrever o real acontecimento dos fatos, e as pessoas muitas vezes preferem se informar apenas naqueles grupinhos de WhatsApp, e isso complica um pouco, a fake news acaba se tornando um vírus também, um vírus muito que atrapalha o combate do outro vírus, né? É um problema que gerou inquérito no Supremo Tribunal Federal. O Fernando falava do WhatsApp ser terra de ninguém. Hoje tinha iniciado uma votação no Supremo para barrar alguns tipos de mensagens como essa no WhatsApp, para tentar encontrar alguma brecha na legislação, para tentar controlar esse tipo de mensagens. E um levantamento que os especialistas fez, que a principal fake news que estava circulando nas redes sociais nesse tempo de pandemia era a automedicação. Isso é um grande problema, é algo que não tem comprovação científica, é algo que as pessoas compartilham simplesmente porque viu um título ali, compartilhou e já era. O título me satisfaz, tá bom, vou compartilhar, vou circular por aí. As pessoas encontravam por ali um exemplo, o limão é bom, combate o coronavírus, você não vai pegar o vírus. As pessoas compartilhavam e saíam por aí circulando. Então, é um grande problema. Acho que as pessoas precisam parar para entender um pouco que isso atrapalha também o combate ao coronavírus, compartilhar fake news por aí, porque você não sabe onde isso vai cair, né? Cai na mão de uma pessoa que não compreende corretamente, ela já circula para 2, 3 pessoas em grupos por aí, e a notícia sai circulando e a população acaba ficando mal informada, e a gente não tem infelizmente a gente tem um poder público no alto escalão da política brasileira que compartilha de tudo isso. Então isso atrapalha pra caramba. A gente não tem nenhuma legislação que vá de frente com isso, né? Vamos ver crer em dias melhores, né? Vamos pensar dessa forma. Olha, eu vou te falar que os ratos estão abandonando o barco, e além de abandonar o barco, estão entregando praticamente a onda do que está acontecendo no país, aonde um presidente atacou os negros, os índios, atacou os homossexuais, atacou a Amazônia, atacou principalmente as mulheres. Então não vou falar muito, vou passar para minha amiga Dona da Voz, fala um pouquinho também e já fala aí os nossos convidados, o que você... Olha, você colocou lenha na fogueira, hein, mulher? Eu adoro colocar lenha na fogueira, mas para as coisas boas, né? Por isso que meu nome agora é a Dona da Voz no trabalho, porque a Dona da Voz, ela dá voz para as pessoas que não têm voz, né? Para poder falar, para poder se expor. Por isso que eu me apaixonei por vocês, pela rádio, pelo programa, porque aqui a gente pode falar a verdade, pode falar o que está sentindo, né? Fala a realidade, né, gente? Como em muitos lugares a gente sabe que com esse novo governo, com esse novo presidente aí, muitas emissoras foram, né, o dinheirinho para eles e tudo mais, aí põe ele lá no pedestal, fala bem dele. E eu sempre falei uma coisa, se uma emissora grande quisesse me contratar e eu tivesse que falar bem dele, ou entrevistar ele, eu seria mandado embora no mesmo dia, porque eu não ia conseguir ter uma profissional nesse momento, porque eu ia ser uma pessoa, eu ia ser um ser humano, como todo mundo, eu ia falar tudo que todo mundo tem vontade de falar para esse senhor aí, que nem a Regina, né, gente, que ela foi entrevistada lá, eu falei, gente, o jornalista, ele foi muito educado, porque se for sido mandado embora naquele mesmo momento, porque a revolta que eu tenho de mim, com tudo isso que acontece, eu não consigo ficar calada, mesmo que tenha, não, mas você foi contratada só para fazer a pergunta, eu não consigo, gente, eu seria mandada embora, porque assim, foi o que o Fernando falou,
O que o Fernando falou, eu concordo assim com todos, mas o que o Fernando falou é exatamente o que eu penso. Eu desfiz amizades, até para namorar, gente, até para namorar tá complicado. Quem é solteiro ali, para namorar, se é bolsominion, não dá, meu amor, não tem como, entendeu? Estou falando assim, pô, vai até dar risada, mas a realidade é essa. Como que a gente namora, como que caso você tem um relacionamento com alguém que pensa desse jeito? É impossível, não tem como dar certo, entendeu? Porque é um pensamento, que é o que o Fernando falou, na minha opinião, a pessoa é mau caráter. Porque tudo que esse presidente está fazendo, tudo que aconteceu, e a pessoa ainda defende ele, ainda fala, não, mas ele não fez isso, não, mas ele... É impossível, gente, entendeu? A pessoa tem que... Não tem como, entendeu? Então, é o que o Fernando falou, é que todos vocês falaram, inclusive também eu estava vendo pela imprensa que o presidente, ele aprovou uma lei, né, estava para finalizar, ou foi aprovada, que a medicação que ele diz que cura, né, o corona, ela ia ser obrigatória na questão de quem fosse tomar, assinar um termo, e que se desse qualquer problema, né, qualquer reação, o problema é teu. Por exemplo, eu estou, né, com corona, tal, vou assinar lá o termo, eu posso tomar essa medicação, eu tenho que assinar o termo de responsabilidade, que se der qualquer problema, o problema é meu, do médico também. Então, as pessoas veem o absurdo de uma pessoa ser o presidente da República e fazer uma coisa dessa, né, gente? Então, assim, fica impossível você ficar calado, achar que tá tudo certo, porque é tanta vida se perdendo, é tanta coisa acontecendo, inclusive o menino de 14 anos que morreu lá no Rio de Janeiro, que o BOP lá, a polícia entrou atirando, e o menino dentro de casa, porque é negro, porque é da favela, é sempre as mesmas histórias, e está cada vez, em vez de melhorar, muitas vezes piora. Então, todo mundo tem que se unir, tem que ter meios de comunicação, como a nossa rádio maravilhosa, né, para a gente poder mudar essa história aí e poder ter um Brasil melhor para nós, né, porque eu acredito no Brasil melhor, e tenho certeza que todos vocês também acreditam, por isso que a gente está aqui hoje, quem está assistindo, e eu quero aproveitar agora para fazer uma pergunta para o Fernando também, que o Fernando ele tinha falado um pouquinho, gente, sobre os aspas invisíveis, que é onde ele faz a live, né, Fernando? Acho que é isso? Isso, no canal do YouTube. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal também, os temas que você aborda, as coisas que você fala aí nesse canal maravilhoso, para acompanhar você. Legal, obrigado pela oportunidade. Fernando, só para aproveitar aí, aproveitar os nossos convidados, você fala do aspas invisíveis e o Juan fala da parte que ele é músico também, né? Ele fala aí, a gente já não perde tempo. O Fernando responde os aspas invisíveis e o Juan fala que ele é músico, ele é rock and roll, aí ele já faz essa sequência, beleza? Bora! Vamos lá, então. Bom, o Aspas Invisíveis, ele é um programa que eu tenho no YouTube e nas plataformas de podcast, né? Então, ele é um programa multiplataforma. O áudio dele vai para o Spotify, para o Deezer, SoundCloud, enfim. Ele é um programa curto, ele é um programa em que eu dou voz para as pessoas que, de repente, são consideradas invisíveis pela sociedade, tanto a pessoa quanto o tema, né? Então, são temas como alguns que eu já fiz, né? Violência doméstica, abandono paterno, homossexualidade, música independente, já teve racismo, deficiência, enfim, foram muitos os temas, alguns outros ainda vou fazer, né? Agora a gente está fazendo no formato de live pelo Instagram, mas ele é um programa que ele tem um formato bem peculiar. Ele é um programa em que eu, como apresentador, minha voz praticamente não aparece, só na apresentação mesmo. Depois as perguntas não são ouvidas, apenas as respostas. E a última pergunta que eu faço para o convidado, ela é ouvida menos a resposta. E aí a pessoa lá nas plataformas de podcast, ela tem tudo, tanto as perguntas quanto a última resposta na íntegra. Então ele é um programa de entrevistas bem diferente, mas é um programa que dá muito prazer de fazer justamente porque a gente tem acesso a experiências incríveis de vida e de temas que são absurdamente legais, né? Absurdamente necessários, precisam ser discutidos. Então, o Aspas Invisíveis está lá, a ideia é tentar expandir para que ele chegue, de repente, a mais pessoas. E eu comecei em fevereiro com o Aspas, né? O Aspas ele é até um pouco bem recente. Então, eu convido todo mundo para dar um pulo no YouTube quando tiver um tempo para consumir. É um conteúdo de qualidade, eu me preocupo muito com o meu trabalho, com os conteúdos que eu produzo. Então, quem já acompanhou sabe. É só procurar
ou youtube.com.br Fernando Giffer, né? Ou jogar na busca lá do YouTube Aspas Invisíveis ou do Spotify, que vocês terão acesso a essas entrevistas muito legais, com experiências de vida incríveis, como eu falei sobre homossexualidade, violência doméstica, que inclusive agora na pandemia cresceu muito. Então são temas que a gente precisa falar, né? Precisamos falar sobre racismo, precisamos falar sobre o machismo, né? Macho escroto, a gente tem que falar, tem que botar contra a parede. Então, assim, são temas que a gente precisa falar e precisa dar voz, não importa o alcance, a gente precisa fazer a nossa parte. Então, procure lá no YouTube e nas plataformas. Oi. Fernando, antes de eu passar para o Juan aí, ó, o nosso produtor da Digital Rádio TV, é que eu sou os Relações Públicas, então eu já vou te fazer a proposta. Nós queremos o teu programa aqui na Digital, depois a gente conversa nos bastidores, e aí você vai poder utilizar o espaço da Digital Rádio TV, através do YouTube, através do Facebook, através das mídias sociais. Vamos fazer essa parceria aí. Pode ser? Show de bola. Matou, então, beleza, então... Vamos conversar depois do programa que estamos juntos. Beleza, então. Eu vou passar para o meu amigo Juan aí, ele que é, além de jornalista, ele é músico. Fala um pouco do seu trabalho aí, Juan. Não, lembrando, nós temos a pergunta do seu amigo lá, o Wallace, viu? Então você vai responder vai falar agora um pouco do seu trabalho, mas nós temos, eu não esqueci não, viu? Temos aí um textão que, olha lá, meninos, é do Ari, aqui uma pergunta hipotética, o Ari. Eu falei o Wallace. É, o titio Ari. Ari, meninos, aqui vai uma pergunta hipotética. Acabei de chegar de outro planeta e quero saber o que está acontecendo. Qual meio de comunicação devo consultar para ter uma real análise da situação? E devo acreditar em 100% nele? Então, o Juan, já imediatamente, para a gente não perder tempo, o Juan fala do seu trabalho de músico, o Erismar responde, Fernando responde, o Juan responde, Dona da Voz também responde. Cara, essa pergunta do Ari ela é muito, muito interessante, mas vamos lá. Primeiro eu quero fazer destaque de novo ao Aspas Invisíveis, que é um programa excelente, e aqui eu quero parabenizar o Giffer, que é um cara sensacional, um cara de extremo talento e de uma percepção e uma sensibilidade jornalística que há poucos é perceptível. O Fernando é um cara extremamente talentoso e é uma honra, de fato, conhecer um cara desse de perto. Eu sou músico, sou vocalista, sou guitarrista, enfim, faço um monte de coisa. Tenho uma banda chamada Evoca e como vocalista, da Evoca, eu tô no meio de um fogo cruzado, que é bastante interessante, porque a banda é uma banda de temática cristã, mas ao mesmo tempo é uma banda de heavy metal. E eu acabo ficando no meio de um fogo cruzado, porque para quem não é cristão ou para quem não segue essa temática, você encarar uma banda de temática cristã fazendo esse som é uma chavinha que você precisa virar para entender, porque muitos não aceitam. Existe um preconceito que muito se dá também por conta das atitudes do passado da Igreja Cristã Protestante no Brasil, e que foram atitudes segregadoras. Mas é legal também porque, pelo outro lado, você tem a Igreja Cristã Protestante Brasileira, que não aceita que tenha um grupo de jovens ou que haja 4, 5 caras juntos fazendo heavy metal. Então você está num fogo cruzado. Isso é uma luta constante, porque a gente tem que enfrentar preconceitos dos dois lados. E aí, é claro, trazendo isso para a comunicação e para a temática que a gente está abordando hoje, um dos temas que é recorrente nas minhas composições e no que eu tento sempre trazer, tanto para a minha banda quanto para outras bandas, é a abordagem de temas cotidianos, temas contemporâneos, como problemas de depressão, problemas de desinformação. Tem uma música nossa que fala disso também, a abordagem da internet na fé, e o quanto ela pode ser prejudicial, porque mesmo as fake news não só atrapalham a governabilidade ou a manutenção de um governo eficaz, que não é o caso do Bolsonaro,
mas um governo eficaz, mas também podem implicar em abusos da fé alheia, como é o caso de muitos e inúmeros pastores charlatões que a gente tem em todo o território nacional, e isso na exclusividade brasileira também. É difícil falar de mim, cara, eu estou acostumado a fazer pergunta, é muito difícil falar de si mesmo, mas basicamente é isso. Eu acho que o que eu posso falar sobre minha carreira de forma reduzida, resumida, é isso aí. Vai falar da pergunta do nosso titio, não? Fala do Ari. Peraí. Essa era a sua. É você. Ó, Minha. a gente precisa... Cadê a dona da voz? Eu não sei. Mas A roleta pessoal, volta para mim depois. eu queria dizer que hoje tá pegando fogo essa live aí. Já foi feita uma proposta ao vivo para os Aspas Invisíveis fazer parte da Digital Rádio TV. Juan, nós vamos fazer uma proposta para você. Você, pelo visto aí, o rock é algo que bate de frente com o sistema. Também nós temos uma proposta para você vir junto conosco numa live aí, fazendo rock. O que você acha? Tá afim? Bora, então. Então, para nós responder a pergunta, nós vamos fazer essa rotatividade como? Porque o Fernando, ele tem um compromisso aí no horário, já falou que pode esticar um pouco. Aqui é tudo ao vivo, viu, Fernando? Eu não tenho como te falar pelo WhatsApp. Pode seguir que a mulher liberou. Pode seguir. Então beleza, então. Então tá ótimo, melhor assim. Então, para a gente responder a pergunta, vamos fazer a rotatividade. Erismar, dona da voz, Fernando e Juan, responde a pergunta do Ari. E assim, aqui da voz, a quem não tem, fique à vontade, a casa é nossa. Vamos lá, então, né? O Ari é um grande amigo nosso também, estudou comigo e com o Fernando e o Juan. Vamos lá entrar nas perguntas do nosso tio, como a gente costuma chamar ele. Cara, em relação a crer ou não da notícia, eu acho que toda notícia, eu acho que a gente tem que ler com uma análise crítica. Verificar se aquela notícia, ela tá deixando de passar algo, se ficou alguma fonte sem ser ouvida, entendeu? Eu acho que a análise básica de uma notícia é mais ou menos isso. A gente sabe que a notícia que circula dentro de veículo de comunicação, que você sabe que existe, ela tem uma probabilidade dela estar mais correta do que qualquer outra. Eu acho que não adianta você sair por aí clicando em qualquer site que você nunca ouviu falar, você não sabe quem é o cara que escreveu aquele site, qual a credibilidade que ele tem para escrever sobre tal assunto, o que ele conhece, quem ele é. Então, são questionamentos que a gente tem que fazer diariamente quando se trata de sites suspeitos. Então, o jornalismo, para mim, a minha opinião pessoal, ele tem que te apresentar ferramenta suficiente para você formar a sua opinião. Então, eu acho que toda matéria você tem que ler com uma análise crítica e ver se aquela matéria está deixando de te passar algo, se ficou alguma fonte sem ser ouvida. Você lê, formar a sua opinião, muitas das vezes é necessário que você veja na internet, na TV, no rádio, no jornal impresso. O importante é que você, dentro de alguma dessas, você consiga formar a sua opinião correta. Essa é acho que a função do jornalismo seja essa, de te dar a ferramenta que você consiga formar a sua opinião. Infelizmente, em grupinhos de WhatsApp hoje não é aconselhável que você forme a sua opinião por aí. Então a gente tem outros meios, a informação ela é acessível hoje, nós temos meios de comunicação competentes que traz a notícia correta, então esse é o caminho para você não cair numa fake news. Agora é comigo. Olha, é contigo, você está aqui também como mediadora, mas convidada, participando conosco a primeira vez. Só lembrando, assim, e agradecer quem está nos acompanhando, fez a pergunta. Amanhã nós estaremos aqui com o impacto da pandemia no setor de empreendedorismo, tá? O nosso convidado será o Aloísio e a Juliana. O Aloísio, ele trabalha na parte ele é empreendedor, ele é empresário, vai falar o impacto do Covid-19 em relação ao trabalho dele, e a Juliana, ela trabalha no setor de turismo. Então, todos nós sabemos que todos os setores estão fechados e foram remarcados as viagens, e quem trabalha com empreendedorismo teve que se adaptar a essa nova realidade. Na sexta-feira, nós convidamos um cara super especial,
é o Carlos Augusto. Ele é uma liderança de Hermelino Matarazzo, faz parte do jornal Tribuna de Hermelino. Ele que tem um trabalho voltado junto com alguns líderes comunitários de Hermelino Matarazzo, vem cobrando, né, esses benefícios em relação ao nosso bairro. Então não perca na sexta-feira. E aí, nós temos mais novidades aí, temos os nossos convidados, daqui a pouco nós temos aí, podemos ter a possibilidade de ter os aspas invisíveis, é isso também. Lembrando que é o Fernando, né? O Fernando escreveu um livro aí, daqui a pouco ele pode comentar sobre seu livro. Eu vou passar a palavra para Dona da Voz, que ela precisa responder também. Ela que está aqui conosco, cadê ela? Ô Carlos, tudo bem aí com a Dona da Voz? Ou eu passo agora. Então vamos fazer o seguinte. Antes dela voltar, eu passo para o Fernando. O Fernando comenta sobre seu livro, né, Fernando? E aí, quando ela voltar, a gente dá a voz para ela falar sobre a resposta e comunicar também esse fato do que está acontecendo, da pergunta que não foi nos feita. Bom, primeiro quero mandar um beijo para o Juan. Obrigado, Juan, por todos os elogios aí, por todo o carinho, todo o respeito. Você sabe que é extremamente recíproco o meu respeito por você, meu carinho e pelo seu trabalho, né? Eu acho que coloca o Juan para eu ver aí na tela. Aí é legal a foto do livro. Vou falar do livro já. Deixa eu só finalizar os meus elogios ao mestre Dom Juan, porque eu muito me orgulho de ter o Juan como amigo, porque é um cara extremamente lúcido. E eu fico muito feliz, porque o Juan ele é um cara que ele tem banda, ele é vocalista, ou seja, ele também é dono de um microfone poderoso, é um artista, produz a sua arte, tem seu valor enquanto artista, e eu acho que a gente precisa de vozes que representem a verdade, que representem o amor, que representem a humanidade, que representem o rock enquanto atitude, enquanto conceito, né? A gente vivencia um mundo tão biruta, tão maluco, que a gente vê roqueiro punk fascista hoje, né? Hoje a gente tem roqueiro de direita. Então, são pessoas que nunca entenderam rock a vida inteira, não sabem, ouviram errado a vida inteira. Então é muito legal ver que tem um cara igual o Juan, com banda, ali persistindo na caminhada underground, na caminhada independente. Ser independente não é fácil, eu sou um escritor independente, né? Às vezes a gente grita para ninguém, mas a gente não pode deixar de gritar, né? Porque mais do que o impacto imediatista, a gente tem que pensar no nosso legado, a gente tem que pensar no nosso propósito. Então é por isso que eu admiro muito o Juan. Então meu abraço a todos a galera do Evoca, todo mundo que curte o som dos caras. Então procure aí nas plataformas digitais. O som é pesado, mas é um som muito, muito bom. Pô, o Juan ele tem voz de locutor, como vocês puderam ver, né? E é um cara extremamente talentoso, e mais do que talentoso, é um cara extremamente lúcido nos seus discursos, nos seus conceitos, nas suas crenças, e é por isso que vale muito a pena ouvir a arte dele, consumir a arte dele, que é uma arte que não é vazia, é uma arte que tem conteúdo e que vai agregar certamente no dia a dia de vocês, na quebra de paradigmas e também na construção de um pensamento. Juan, tamo junto, tá bom? Sobre os meus livros, vou ser rapidinho, tá bom? Não quero nem dar protagonismo para o meu trabalho aqui, para os meus livros, porque tem tanta gente legal aqui na live que eu acho que todo mundo tem que se sobressair, tem que ter voz. Eu me coloco muito na condição de aluno, de aprendiz, eu estou aqui aprendendo muito com todo mundo, por isso que eu falo às pessoas, comentem aí, mandem as mensagens de vocês, porque eu quero sair daqui um ser humano muito melhor do que eu cheguei, e já vou sair porque eu já aprendi muito com todos os convidados que estão aqui hoje. Eu lancei esse livro que está na tela, é o Diamante no Acrílico, Entre a Vida e o Melhor Dela. Esse livro eu lancei no final de 2015, lá na Livraria Cultura da Paulista. É um livro em que eu conto a história da minha filha, que nasceu prematura, passou 80 dias na UTI. Então eu relato toda essa trajetória de fé, luta, superação e milagre da sobrevivência dela. É um livro muito emocionante que eu escrevi ele no conceito, no intuito, no propósito de ajudar as pessoas que passam pelo mesmo problema e não tem nenhuma história, nenhum case de sucesso, nenhuma história de motivação para se apegar. Então, esse livro ele tem esse conceito e, graças a Deus, ajudou muitas pessoas já. Para Pensar na Cama é o primeiro volume da coleção Aspas Invisíveis, uma coleção de 3 volumes, né? O Para Pensar na Cama foi o primeiro volume que eu lancei há um ano. Ele traz uma coletânea dos meus principais artigos publicados ao longo dos últimos anos, artigos voltados à reflexão. Agora, esse mês, eu lancei Um Pouco Mais que 2 Palitos. É o segundo volume da coleção Aspas Invisíveis. Só que ele é uma coleção dos meus artigos publicados ao longo dos últimos anos, porém,
no segmento de inspiração, né? Ele é um livro que tem mais de 50 artigos, são muitos artigos voltados a diversos temas voltados à inspiração. E agora, em agosto, eu vou lançar o último volume dessa coleção, que é o Paternidade.doc, que são crônicas e artigos aí na minha caminhada com relação à paternidade, que é uma das minhas causas, né? Hoje eu sou uma pessoa muito ativa e faço palestras, enfim, voltados à paternidade, à prematuridade, que também é uma causa minha, e também à deficiência. Para procurar o meu trabalho, gente, os livros Para Pensar na Cama e Um Pouco Mais que Dois Palitos, eles estão disponíveis para download gratuito, o e-book. fernandogiffer.com.br, lá vocês conseguem consumir esse trabalho gratuito, levando arte livre para as pessoas aí também nessa quarentena. Tá bom? Obrigado pelo espaço. Que isso, é um prazer imenso estar com vocês, convidados excelentíssimos. O Wallace tá falando aí, ó. Já falei pro Juan não gritar, ele faz aula de canto e até para isso. Esses caras são tudo amigos. Esses caras são amigos, velho. São as coisas que eu tenho que aguentar, cara. Faz parte. Esses caras são tudo parça, meu. O Juan já me deu um abraço do Danny, que eu gostei muito, cara. E alguém aí gritou, o Wallace, não sei quem foi que gritou. Não sei quem foi que falou que me adora aí, mas tudo bem. Eu também adoro vocês. Eu vou passar a vez para a dona da voz, para ela dizer sobre a pergunta. E ela está aqui abrilhantando, participando conosco aí, nesse momento tão importante. Hoje, e todas as lives foram muito importantes aqui na Digital Rádio TV. Dizer ao Fernando que a Digital Rádio TV é a sua cara, velho. Vem fazer parte com a gente aí. Depois você pensa aí. Dona da voz? É contigo. É a pergunta, o que você acha lá da pergunta do Wallace? Quais os meios de comunicação que ele tem que confiar 100%? Ele falou que veio de outro planeta e não estava sabendo de nada. Você lembra? É do Ari. O do Ari. Eu tô confundindo com o Wallace, mas tudo bem. Ele tá falando assim, ó, dona da voz. Meninas, você que está representando as mulheres aqui. Meninas, vai aqui uma pergunta hipotética. Acabei de chegar de outro planeta e quero saber, não sei, quero saber o que está acontecendo. Qual meio de comunicação devo consultar para ter uma real análise da situação e devo acreditar 100% nele? Dona da voz, se você quiser poder fazer um parâmetro dessa pergunta também, que foi o assunto do momento agora. Será que está ouvindo? Você está nos ouvindo, dona da voz? Está conseguindo ouvir a gente? Elis? Tá ouvindo? Espera aí que eu vou mandar um WhatsApp para você. Tá ouvindo, Elis? Não, ela não tá ouvindo. Ela tá com o microfone desligado, talvez seja isso. Não, é o áudio mesmo, porque mesmo desligando o microfone você consegue ouvir o áudio. Então, acho que ela não tem áudio. Eu vou mandar um WhatsApp para ela. Meu Deus, gente, eu não tô conseguindo ouvir, porque a minha internet não tá muito boa. Vocês falaram comigo agora? Agora sim. A gente te ouve. Tá, mas você tá ouvindo? Parecendo assim, um robô falando comigo, eu não tô conseguindo ouvir. Ô, Carlos, você consegue, o Carlos, nosso produtor, consegue se comunicar com ela aí, Carlos? Coloca aí uma tarjinha para ela responder. Será que dá? O Carlos é o nosso produtor aí que tá na nossa rádio aí, na Digital Rádio TV. Se você conseguir colocar uma tarja para ela responder, ok. Senão a gente continua aí nas mediações. Responde a pergunta, dona da voz. Coloca aí. Responde a pergunta, dona da voz. Porque eu não tô conseguindo ouvir, tô parecendo um robô, a internet não tá me ajudando. Tá, entendi. A pergunta do Ari, né? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Acho que sim, né? Sim. Então, essa pergunta do Ari é uma pergunta muito importante, né, gente? Porque hoje em dia tem muito fake news, é o que vocês todos estão falando desde o início da live. Eu mesma já fui pessoa que acreditou em coisas que depois eu fui ver que não era bem isso. Então, assim, são muitas notícias, né? Você vê hoje em dia casos de artistas, que eu gosto muito de ver sites de fofoca, de coisas assim, de artistas, eu gosto bastante de ver. Mas nada que tenha maldade, eu não gosto quando tem essas coisas maldosas, né? Eu falo fofoca sim, mas é para ver as notícias. E às vezes eles usam a imagem do artista e colocam temas que quando você clica em cima, não tem nada a ver, é uma coisa tão feia. Fala tem morte, fala coisas que não são bacanas para conseguir audiência.
chama a atenção do público, porém não é verdadeiro, não é verídico. Então, ele acaba trabalhando, ele acaba sendo aquela notícia maldosa, né, gente? Então, é o que a gente precisa. Tomar cuidado, como todos já falaram sobre isso, olhar bem a fonte, prestar bem atenção, falar, não, mas será que isso tem a ver? Será que isso é realidade? Eu tenho que ter certeza que é. Pesquisar em mais lugares que estejam falando a mesma coisa, o mesmo assunto, para você ter certeza do que você está olhando, do que você está compartilhando, do que você está acreditando também. Então, é desse jeito que eu acredito e é desse jeito que eu tenho melhorado também a minha maneira, tanto de dar informação, como de pesquisar a informação e saber se realmente é verdadeira. Bacana isso, eu acho que ela conseguiu entender pelo intermédio do nosso produtor, respondeu as perguntas. Esse momento é um momento assim, inusitado que a gente tem aí a nossa live. Obrigado pela participação dos nossos convidados, Juan Brito, Fernando Giffer, Erismar, né? Obrigado, dona da voz aí, que o Carlos está colocando para ela. Eu vou passar para o nosso convidado Juan, faça suas considerações finais. Queria agradecer a participação de vocês, foi muito bacana. A proposta foi feita por Juan voltar aí, fazer uma live rock and roll, aí a gente fez um sarau na segunda-feira, a gente coloca aí um rock, um rap, de repente tem um repente. Olha, até rimei, de repente um repente. E aí a gente, você viu, né? Aqui é cultura, velho. Aí, Juan, suas considerações finais. Agradecer mais uma vez a todos vocês pelo convite, pelo espaço que foi aberto. Agradecer o Erismar, que fez a intermediação do convite. Agradecer mais uma vez as palavras do Giffer, que eu sou fã desse cara, não tenho o que dizer. Cara, ainda aproveitando, fazendo a consideração final, mas ainda aproveitando a pergunta do Ari, a gente tem hoje inúmeras formas, inúmeros meios, inúmeros veículos que fazem fact-checking, fazem confirmação de notícias, então basta fazer uma procura. Não dá para aceitar qualquer coisa que qualquer um diga, então se eu posso deixar para vocês algum tipo de conselho, de alguma consideração, é que vocês não acreditem em tudo, não aceitem tudo, mas façam o mínimo, que é tentar se informar por fontes confiáveis. Não adianta confiar no casadozezinho.com, porque é uma coisa que fala o que você pensa, que fala o que você acredita. Nem toda notícia verdadeira é aquela que te agrada. E isso, muitas vezes, é a parte triste de fazer informação, de entregar informação. A gente nem sempre entrega aquilo que nos agrada. Muitas das notícias, elas são tristes também para nós. Então, informem-se em lugares que te dão possibilidades de confirmar o que você está lendo, possibilidade de confrontar quem você está lendo. Então, é isso. Agradeço mais uma vez o convite. O convite para a live está topado. É só marcar que a gente vem. E é isso aí. Um abraço para vocês. Antes de eu passar para o Fernando, nós temos outra proposta aí para você, Juan. Faz a programação, a sua nova programação, se quiser fazer na nossa rádio, cara, é bem-vindo, tá? Faça a sua programação com a gente aí, não tem problema, o espaço é cedido, já percebeu o perfil que é da nossa rádio, nós aqui falamos mal mesmo do... Beleza? Se quiser fazer a programação com nós aí, eu vou passar para o Fernando Giffer, faça suas considerações finais. Muito obrigado aos nossos convidados, você que vem nos acompanhando também. Amanhã estaremos de volta às 19h30. Fernando Giffer. Bom, primeiro quero agradecer de verdade o convite novamente, né? Todos da Digital Rádio, produção, o pessoal que está na linha de frente aí também trabalhando. Agradecer meus companheiros de bancada, Dona da Voz, o Juan, o Erismar, Shepa. Obrigado a todos vocês que acompanharam a gente até agora, aí também os comentários, os internautas, as pessoas que vão assistir ainda, né? Quem está ao vivo e quem não está. Para finalizar, eu vou rapidinho fazer, vou deixar minhas considerações para falar sobre a parte ruim que eu considero da imprensa, pontos a melhorar, que de repente não tem acrescentado tanto e que de repente precisa serem revistas.
principalmente nesse período de pandemia, né? Eu acho que eu estou sentindo muita falta de uma pauta em específico na cobertura da imprensa, apesar do trabalho brilhante que está sendo feito. É uma pauta que eu até já sugeri para alguns colegas de imprensa, mas não tenho visto isso até agora. Se tiver, mandem links, porque eu não consegui assistir nada ou ler nada a respeito, eu quero que a imprensa cobre mais e dê mais espaço para falar sobre o que está sendo feito pelo governo no que tange a informação e prevenção da pandemia aos moradores em situação de rua, né? A minha cobrança também estava em torno dos indígenas. A gente percebe que o coronavírus, a Covid-19 já chegou, né, nas aldeias, já chegou aos indígenas, sem que eles tivessem informação, sem que eles tivessem qualquer tipo de prevenção, e com o nosso desgoverno tirando qualquer possibilidade de fiscalização para que esse vírus não chegasse, e ele chegou. Então, eu gostaria de que a imprensa desse mais atenção nisso. Como que o governo está trabalhando, onde que está esse plano do governo sobre informar os moradores em situação de rua sobre o que está acontecendo e, mais do que isso, preveni-los. Eu não vejo moradores em situação de rua com máscara, e o governo ele tem que tratar os moradores em situação de rua de forma igualitária. São seres humanos como qualquer pessoa, como qualquer um de nós que temos os nossos lares fixos. Então, é uma cobrança que eu faço da imprensa. A imprensa, por favor, cobre o governo com relação a isso. Isso é muito urgente. Prometo que eu vou finalizar já, tá? Uma outra coisa também que eu acho ruim por parte da imprensa. Alguns veículos grandes de comunicação estão dando espaço e voz àquelas pessoas ou aqueles influenciadores que militam contra as orientações dos órgãos de saúde, contra as orientações dos órgãos mundiais de saúde. Veículos de imprensa, temos que ser democráticos, temos que dar espaço para todo mundo. Agora, pessoas que têm voz, mas que só falam merda, ou seja, que vão contra as orientações dos órgãos mundiais de saúde, não tem que ter espaço. Por quê? Porque elas disseminam fake news. Não importa o alcance que elas tenham. Em alguns momentos, essa coisa de ouvir os dois lados não cabe. E esse é o momento em que não cabe. A gente tem que ouvir um lado, que é o lado da humanidade, que é o lado do amor, que é o lado da empatia. Então, não dê espaço para aquelas pessoas que vão pegar um microfone de uma grande emissora para falar: furem o isolamento, isso não dá em nada, tudo isso é fake. Porque eles estão disseminando fake news e estão contribuindo com as mortes. Para finalizar, prometo, quero falar também sobre o paywall. Paywall, que é uma prática dos grandes veículos de comunicação, essencialmente online, que cobra para você ler a notícia. Nada contra os veículos grandes de comunicação cobrarem para que as pessoas assinem para ter acesso à notícia. Ok, é legítimo, os veículos precisam sobreviver. Porém, a gente vive um momento de catástrofe, de calamidade pública, um momento em que a saúde está em risco. Eu acho que os grandes veículos de comunicação, como prestação de serviço, como utilidade pública, precisa liberar todo e qualquer acesso das pessoas de forma gratuita no que tange a informações relacionadas ao coronavírus e à Covid-19. Né? Abram os acessos. O paywall está sendo utilizado de forma errônea. Se a pessoa acessa o wall e ela entra numa notícia que é verdadeira, e que é interessante, e que é necessária, e a notícia está fechada, ela vai consumir o fake news. Ela não vai consumir a informação correta, a informação verdadeira. Ela vai consumir o fake news. Ou seja, os próprios jornalistas, eles contribuem para a disseminação do fake news de forma implícita. Então, essas são as minhas cobranças com relação à imprensa no que tange a cobertura da pandemia de Covid-19, tá bom? Quero novamente agradecer a todos vocês que nos acompanharam até agora, agradecer a rádio, agradecer a página. Elismar, obrigado pelo convite novamente. Dona da Voz, Juan, Elismar, Shepa, produção, todo mundo. E convidar vocês para que me sigam nas redes sociais, seguindo aí no Facebook, Fernando Giffer, ou também no Instagram, Twitter e YouTube. Só buscar lá Fernando Giffer e a gente se vê, tá bom? Abraço a todos, uma boa noite e fiquem em casa. Nossa, eu respirei fundo agora que o negócio hoje pegou fogo. Quero agradecer aos nossos convidados especial. Lembrando, uma referência aqui em Emelino, que vem servindo em todos os dias, é o Armando e o Marcelo, de um grupo Unidos, né? Ele faz parte aí de uma associação e está todos os dias. E em rede nacional, um padre chamado Júlio Lancelotti. Ele deu e dá voz ao povo de rua, tá? Esse cara é excepcional, o padre Júlio Lancelotti.
sem falar muito, vou passar para o Erismar para fazer as considerações finais. E aí, a dona da voz, eu não sei se ela está ouvindo. Você está ouvindo, dona da voz? Se estiver ouvindo, a gente passa também para você. E aí, a gente faz aquele intercâmbio entre nós, produtor, dona da voz, depois do Erismar. Bom, só agradecer mesmo aí essa live fantástica que a gente teve hoje, a nossa produção, ao Xepa, ao nosso querido Juan aí e o Fernando por ter aceito o convite desse bate-papo gostoso de hoje. E quem quiser acompanhar esses dois caras aí nas redes sociais, só entrar no meu Facebook aí que tem os dois lá e dar uma pesquisada aí. Tenho certeza que vocês vão aprender bastante aí, como aprendeu hoje, como eu aprendi também. Eu, durante 3 meses, aprendi pra caramba com o Juan e com o Fernando. Depois nos viramos amigos também, e nas redes sociais, todos os dias continuo aprendendo aí com cada um, e hoje principalmente. Nandão, você é o cara, velho, você sabe disso. E estamos aguardando o Juan aí na live de rock, né? Cantar um rock and roll aí. A gente fez uma live de música aqui na segunda-feira, foi bem bacana, foi uma das lives nossas mais acessadas que a gente teve, acompanhada aí da live de violência doméstica também, que foi um impacto muito grande que a gente teve nessas lives. E essa live de hoje também, pelo que a gente já estava vendo aqui, teve bastante acesso aí, vai ter. Muito obrigado a todos aí, Juan, Nandão, a dona da voz, o Xepa, a gente se vê por aí. Vamos lá, será que melhorou a internet dela, Carlos? Não é ruim, né? Bom, quiser passar a bola aí para mim, a gente, dona da voz, agradecer aí a sua participação. Deixa eu ver, ela voltou, agora acho que ela voltou. Tá ouvindo, dona da voz? Tô ouvindo. Faça as suas considerações finais. Fale da sua participação aqui. Fique à vontade. Agora é o momento das considerações finais. Deixa eu correr aqui para a internet não cair. Gente, queria agradecer essa grande oportunidade, Xepa, Carmen, muito obrigada pela parceria. Meninos, vocês são maravilhosos, são super talentosos, vocês não são machos escrotos, e eu bato palma para isso. Todas nós, mulheres, e todas as pessoas agradecem, todos os homens possam um dia serem desse jeito, nós, mulheres, consigamos todas não passar mais por uma violência, não passar mais por tudo que a gente passa, e todas nós possamos andar livremente do jeito que a gente sonha, do jeito que a gente quer. Então, parabéns para vocês, muito obrigada a todo esse público lindo, maravilhoso, que também nos assistiu, nos ouviu aqui hoje. Se Deus quiser, semana que vem, vou começar meu programa de Tudo Pouco com a Dona, aqui com vocês. Eu e o Carlos está acertando, para quem sabe, fazer na terça-feira, umas 9 horas da noite, estamos acertando tudo bonitinho, tá bom? Eu quero entrar para somar, para a gente poder expandir as nossas conversas de edificação, de melhoria, tanto mentalmente como emocionalmente, de todas as maneiras. Eu estou muito feliz de ter participado hoje, muito obrigada, um beijão para todos vocês, uma noite abençoada. Nós que agradecemos a presença de vocês aqui hoje, nessa noite especial. Digamos a vocês que todos vocês são meus amigos, camaradas, e nós estamos nessa luta da resistência em pró dessa galera que não tem voz, e aqui todos vocês têm voz. Se quiser fazer parte da nossa Digital Rádio TV, entre em contato pelo WhatsApp. Aqui o espaço ele é democrático, aberto, e dá voz ao povo, dá voz à mulher, dá voz a você que precisa vir aqui falar e expor. Hoje foi muito especial essa live, né, com os jornalistas Erismar, Fernando Giffer, Juan, e a participação especial da dona da voz, e eu que estou aqui, não preciso fazer as minhas considerações finais, e só lembrando vocês, amanhã estaremos às 19h30 com o impacto do empreendedorismo em tempo de Covid-19. Lembrando, fique em casa, faça o isolamento social, nós estamos passando de 291 mil pessoas contaminadas, não é uma gripezinha, não vá na onda do presidente,
tá? Espero que depois da pandemia, ou antes da pandemia, venha o impeachment, venha todo o processo para nós não cair nesse retrocesso brasileiro. E lembrando, né, a Digital Rádio TV, né, agradece a vocês que participaram conosco, fizeram perguntas aos nossos convidados. As propostas foram feitas ao vivo. Fernando, pense bem, nós queremos aqui o seu programa. Ó, o Juan aí, ó, escrevendo Fique em Casa, agradecendo aí a participação do Juan Brito, que passou aí o abraço do meu querido amigo e irmão Deni. Deni, se você estiver acompanhando, nós queremos fazer uma live contigo, com a Lacuna e também com o grupo aí. Como é o nome da banda, Juan? Evoca. Evoca. Fernando, obrigado, Juan, obrigado, Erismar. Os caras são parças mesmo, valeu. Dona da Voz, muito obrigado. Né? Teve as dificuldades da internet, mas você interagiu super bem, fizemos a interação junto com a galera e junto com o produtor, nosso produtor Carlos aí. Muito obrigado, fique com Deus. Amanhã, às 19h30, estaremos de volta. Muito obrigado. Máscara.